E aí, pessoal, alguns de vocês devem ter visto que eu havia marcado uma live aqui no canal, só que eu não fiz live nenhuma, porque o sistema do YouTube mudou, e aí tem que baixar programa para fazer live. Então, por enquanto, eu vou fazer só o vídeo, mas lá para sexta, tudo deve se ajeitar e eu vou fazer uma live com o Luiz César. Ele já falou comigo que quer fazer uma live aí sobre o tema do MBL, dos absurdos ditos no vídeo mais recente aí do MBL. E eu vou deixar dois links na descrição, um link do vídeo bizarro do MBL e o link do bom vídeo do Vinícius Botti em resposta ao MBL. O Botti falou que o vídeo mais recente do MBL de 2019 ele não é tão ruim quanto os de 2018, aquele vídeo lá bizarro do Renan dos Santos, que perguntou lá na Suécia aos suecos, imposto é roubo? E os suecos, não é roubo não, é muito lindo imposto. Enfim, eu acho que não posso nem afirmar assim com tanta certeza, são vídeos horríveis. E eu acho que mesmo assim, ainda que o vídeo mais recente não seja tão ruim quanto o vídeo de 2018, ainda assim eu acho que é um grande candidato a pior vídeo de 2019. Como o Rafael Lima disse no ano passado, o vídeo do Renan dos Santos ele foi o pior vídeo do ano, então, né? O vídeo lá, pior vídeo de 2018. E eu acho que o vídeo mais recente da MBL de 2019 pode ser sim o pior vídeo de 2019. Eu vou começar por um ponto que o Vinícius Botti não abordou, que é a questão da tragédia de bens comuns que o MBL aí usou para atacar o libertarianismo. O MBL fala da tragédia dos bens comuns como se os indivíduos usando seus recursos lá, visando seus interesses, eles vão acabar prejudicando o bem comum, porque uma coisa é que o indivíduo usa racionalmente aqui, mas e num todo isso pode ser prejudicial. O Hoppe, no livro mais famoso dele, Uma Democracia, um Deus que Falhou, ele fala justamente dessa tragédia dos bens comuns, só que para atacar a democracia. Como o Hans-Hermann Hoppe diz, a democracia ela tende a criar preferência temporal alta, ou seja, chega lá o comandante e ele tem um certo tempo, um tempo limitado, e aquele tempo limitado dele de mandato pode fazer com que ele consuma mais recursos, que a preferência temporal dele seja alta, ou seja, ele pense só no curto prazo. O pensamento a longo prazo tende a ser prejudicado na democracia, desses sistemas estatistas assim. Aliás, o Hoppe até diz que esse sistema de democracia pode ser até pior do que um sistema monarquista, por exemplo. E não que o Hoppe ele ache que a monarquia é o sistema ideal. Não, longe disso. Mas, em comparação com a democracia, sim, a democracia ela pode ser até assim, pior no sentido da preferência temporal. Uma preferência temporal alta acaba sendo estimulada nesse sistema. E os recursos podem sim ser consumidos de uma forma até mais voraz por causa dessa preferência temporal alta dos políticos. Então eu não sei de onde o MBL tirou esse negócio aí da tragédia dos bens comuns para atacar o libertarianismo, sendo que isso também é muito criticável justamente a democracia que eles defendem, enfim, o estatismo, é muito criticável. O que garante é o que? É um pó mágico? O que garante que políticos eles vão ter um pensamento a longo prazo, eles não vão ser imediatistas, eles não vão pensar só na eleição deles e de algumas extravagâncias aí, consumindo um monte de recursos? Sabe, qual o sentido disso? Por quê? O que esses políticos têm, assim, o que esse sistema político dessa democracia tem, assim, nossa, de superior, assim, nesse sentido? Então não faz sentido o MBL citar isso aí, a tragédia dos bens comuns. Isso aí, na verdade, pode ser usado para atacar o sistema que o MBL defende. E também houve uma questão que o Vinícius Botti não citou, e eu acho que aqui é pertinente citar, que é esse utilitarismo do MBL. O MBL falou de avanço científico, que o homem foi à lua, graças aos impostos e tal. Só que isso também aí eu acho que é uma falácia evidente, porque assim um psicopata também pode citar o caso de cobaias usadas no regime nazista, cobaias humanas, e essas cobaias humanas, apesar de haver uma violação antiética da autopropriedade e tudo mais, coisa que libertários repudiam,
pode haver um grande desenvolvimento aí, um grande avanço científico, um grande conhecimento pode ser adquirido. E daí? Os fins não justificam os meios. E ainda que houvesse mais avanço científico, conhecimento científico com essas violações de corpos, de autopropriedades das cobaias humanas, isso não poderia ser apoiado, ser visto como ético. Não, esse utilitarismo também é muito preocupante. E o Vinícius Botti, aí já entrando na parte em que Vinícius Botti, os pontos, né, em que Vinícius Botti se valeu para criticar o vídeo do MBL, houve um ponto lá em que Vinícius Botti respondeu bem ao MBL sobre a questão da coerção. O MBL criou um espantalho contra os libertários, falando que o libertário é contra qualquer tipo de coerção, e aí cita o caso lá de um bandido, e aí não vai poder coagir o bandido. Isso é um espantalho muito grande, os libertários não defendem isso, tá? É óbvio que libertários defendem legítima defesa, é uma coisa até boba ter que citar isso, mas como o vídeo do MBL é bizarro, eu vou ter que falar aqui, libertários defendem sim legítima defesa, tá? O que libertários são contra, como o Vinícius Botti bem disse, os libertários são contra iniciar a coerção contra pessoas pacíficas. Iniciar a coerção que é errado, mas se alguém iniciou uma coerção injusta, é óbvio que nós podemos rebater e usar nossa legítima defesa coagindo também. Mas o que os libertários defendem, para bem frisar aqui, é que não devemos iniciar agressão, coerção contra pessoas pacíficas, que não estão violando propriedade, não estão violando a autopropriedade de ninguém, enfim. Mas eu acho que é importante frisar, e eu não vi o Vinícius Botti frisar, eu acho que é importante frisar aqui o quão absurda, o quão abjeta é a analogia a analogia do MBL. O quão absurda é uma analogia porca demais. Pessoal, de um lado o MBL coloca aquele bandido imundo que apontou revólver numa escola, sabe, ao redor de criancinhas, no Dia das Mães do ano passado, e aí aquela mulher PM, a mãe PM, ficou conhecida como a mãe PM, a policial Satri, acho que é Satri, ela matou esse bandido, felizmente, que bom que matou esse bandido imundo, né? E, enfim, esse sujeito, esse bandido, sabe, lamentável, horrível mesmo, hediondo, covarde demais, esse bandido em que o MBL está se valendo aí, né? O MBL está se valendo de um bandido desse tipo, da pior estirpe possível, para comparar com pessoas pacíficas que estão lá no seu canto, que não estão agredindo ninguém, não são cidadãos de bem, pessoas que são pacíficas. Sabe como que a pessoa pode comparar uma coisa dessa? É uma diferença abissal, gente. Há um abismo entre esse bandido aí e como que alguém pode estar numa situação e, assim, e se valer disso para argumentar a favor de uma coerção. Tipo, é uma coisa que não faz sentido algum, uma comparação que não faz sentido. Então acho que é importante frisar isso. Como que o MBL foi baixo em comparar bandido assim, covarde demais, com uma pessoa pacífica que está lá no seu canto? Gente, é uma coisa bizarra demais. O Vinícius Botti também falou da questão lá da guilhotina de Hilme. A guilhotina de Hilme não foi citada, essa expressão guilhotina de Hilme não foi usada no MBL, mas o MBL lá se valeu também de falar da dicotomia entre fato e norma, ser e dever ser. A expressão guilhotina de Hilme não foi usada, mas eles estavam tentando usar isso aí para atacar libertários também. E o Botti deu uma resposta lá e citou o artigo do Hofbauer. Eu tenho um pouco de divergências com isso aí, em relação ao que o próprio Vinícius Botti disse. Ele citou lá o Hofbauer. Eu acho que o Hofbauer ele foi muito humilde naquele texto dele. Ele falou que até pareceu fraca a posição dele, né, do Hofbauer, em comparação com a posição do Hoppe. Mas eu acho que é melhor mudar a perspectiva. Eu acho que é melhor falar o seguinte. Já era forte a ética rothbardiana e ficou mais forte ainda com o Hoppe. Eu acho que é melhor essa perspectiva do que falar, como o próprio Hofbauer disse, que parecia até fraca a posição dele. Eu acho que não, acho que a gente pode mudar de perspectiva e falar que já era forte e ficou mais forte ainda. Então acho que é interessante mudar a perspectiva aí. O Botti não chegou a falar aquela coisa que eu acho horrível, que alguns libertários dizem, que o Hofbauer foi refutado pelo Hoppe. Eu não gosto dessa expressão refutado, eu prefiro falar que foi complementado
E aí que está essa questão, né? O Hofbauer, como o Vinícius Botti citou, o Hofbauer, ele, naquele artigo, até disse que o Hofbauer, ele conseguiu aí, né, amenizar essa questão da guilhotina de Hilme, era um incômodo que já havia já há algum tempo, mas eu acho que até mesmo no Hofbauer, até o Hofbauer, ele pegava, lá já na Ética da Liberdade, fatos lógicos, assim, que são irrefutáveis, como a questão lá, eu sou dono do meu corpo, é minha autopropriedade. E qual é a outra saída lógica? Não há outra saída lógica, o quê? Todo mundo é dono de todo mundo? Então todo mundo vai morrer de fome? Todo mundo vai pedir autorização para todo mundo e até lá todo mundo morre de fome? O Hofbauer, ele já tinha essas sacadas geniais, becos sem saída para estatistas, sabe? Ele já bugava estatistas. Então, acho que o Hofbauer, ele foi uma continuidade, ele continuou o que o Hofbauer havia feito e calcado que num fato lógico, que é o princípio da não contradição, ou a lei da não contradição. O Hofbauer chama de lei, né? E até fala que a lei da não contradição é irrevogável. Eu acho que é mais uma continuidade, porque o Hofbauer, ele já se baseava no fato da não contradição. E aí, sabe, essas sacadas geniais aí do Hofbauer, como eu sou dono do meu corpo, da minha autopropriedade, e qual a outra opção? Há outra saída lógica? Não, não há. Todo mundo é dono de todo mundo? Não, isso aí vai dar um bug que não vai dar certo. E o Hofbauer, ele seguiu isso. Pessoal, se não houvesse essa questão, esse fato lógico do princípio da não contradição, ou da lei da não contradição, também não poderia haver a constatação de contradição performativa. Isso é uma continuação, pessoal. Querendo ou não, é uma continuação, sabe? Isso é bem antigo, não aqui menosprezando Hofbauer de modo algum, mas isso é bem antigo, isso já remonta à Idade Antiga, a Aristóteles. Aristóteles chamava o princípio da não contradição de princípio dos princípios, o princípio mais importante. E então o Hofbauer, ele seguiu, sabe, ele deu uma continuidade ao Hofbauer. É muito mais complementar do que ser refutado, ou que o que o Hofbauer disse invalidou o que o Hofbauer havia dito. Não, é complementar. Fortaleceu por quê? Porque o Hofbauer, ele tinha apontado lá, dado já alguns bugs nos estatistas, e o Hofbauer, ele complementou isso, sabe? Ele falou lá da argumentação, quando a pessoa argumenta, já está pressupondo a autopropriedade, enfim, ele complementou. Eu acho que ambos contribuíram para descrever elementos constituintes da lei natural. E o Hofbauer disse nesse mesmo artigo que o Botti citou, o Hofbauer havia dito que o direito natural é totalmente compatível com a ética argumentativa hoppiana, tá? É perfeitamente compatível. É compatível, pessoal. Não há esse negócio de refutar, que refutou. Isso não existe, tá? E eu acho, pessoal, que essa dicotomia do Hilme, eu sei que muita gente boa até mesmo dá valor nessa guilhotina de Hilme, mas eu acho que é muito questionável até isso, né? Porque a gente, no fundo, a gente vai pegar um fato, sim, e a gente vai falar, esse aqui é um fato, vamos seguir esse fato. Por exemplo, é lógico, a lei da não contradição. Tem gente que vai falar assim, mas por que eu tenho que seguir isso, sabe? Tem gente que vai falar literalmente, olha, eu não tô nem aí se eu tô sendo contraditório, tô nem aí se eu tô sendo hipócrita, tô nem aí, sabe? A pessoa pode falar isso. Eu até já conversei com um niilista, o Pascarelli, que infelizmente deixou de ser ANCAP. O sujeito sai dessa aí, sabe? De falar, por que eu tenho que seguir a ética, sabe? E no fim vai ser assim, a gente vai ter algum teor ainda teleológico, sabe? Pelo menos eu vejo eu tenho essa concepção. Nós fazemos parte de uma classe ontológica de homem racional, né? de ser racional, essa nossa classe ontológica, e devemos segui-la. Se você quer ser irracional, você não está nem aí para a lógica, enfim, assim, eu não posso ir além disso, né? Enfim, eu só lamento, mas nós devemos seguir sim a lógica. Então já existe, é um fato, a lei natural, ela pode ser descoberta. Tanto o Hofbauer quanto o Hofbauer descobriram elementos constituintes da lei natural, sabe, com essas sacadas assim, calcadas na lógica, no fato lógico aí. E é isso, pessoal. É um fato, tá aqui a lei natural, e quem não seguir, paciência. Eu acho que tem que sofrer com as consequências, porque nós devemos sim seguir a lógica, sabe? Então, assim, eu acho que essa dicotomia do fato versus a norma,
eu acho que nem é tão válido assim. Eu acho que essa preocupação também não deveria ser tão grande assim, sabe? Não deveria ser tão grande assim. Mas, enfim, pessoal, é isso que não foi nenhuma refutação ao Vinícius Botti, mas para criticar mesmo o MBL, mas eu acabei falando isso aí porque eu tenho uma certa divergência assim com o Botti, mas eu dei like lá no vídeo dele, foi um vídeo muito bom do Botti, tá? Deu para rebater bastante coisas lá do MBL, se bem que o MBL, nossa, aquele vídeo ele é muito infantil, mas de todo modo é isso, pessoal, é isso que eu tinha para falar, esse foi o meu vídeo, então até a próxima.